Então, pessoal, vamos para o terceiro bloco dessa teoria liberal nas relações internacionais. É muito importante a gente deixar claro que o nome é o mesmo, é o liberalismo, e tem um pouquinho de liberalismo econômico no meio, mas essa é a teoria liberal dentro das relações internacionais. É a mesma coisa que muita gente chama de neoliberalismo, que é uma escola das relações internacionais. Eu gostaria de convidar você para curtir o canal. Se você não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante, assista aqui a playlist Relações Internacionais. Eu estou trazendo as teorias das relações internacionais adaptadas à realidade brasileira. Mas vamos lá, continuando o assunto. Agora eu vou falar sobre um pouquinho de comparação entre o liberalismo com o realismo, que é uma teoria que eu vou falar logo na frente, mas agora só para trazer um pouquinho de contraste. Enquanto o realismo acha que a guerra vem da distribuição de poder, o realismo acha que a guerra vem de acordo com quem tem mais poder, quem tem mais armas. Eles ignoram, né, a questão das ideologias. Então, dentro da teoria, a crítica que os liberais têm do realismo é que os realistas acham que basta ter arma para fazer guerra. Já os liberais criticam dizendo que não, mesmo que os países tenham guerras, tenham armas, eles não vão sair fazendo guerra desesperadamente, porque tem uma conexão ideológica, tem uma conexão de comércio, tem uma conexão de identidade. São conexões que acabam ligando os países, mesmo que poderosos e concorrentes, acabam ligando esses países distantes da possibilidade de guerra. O realismo pensa na distribuição de poder coercitivo. Para o realismo, o poder são as armas. É o poder de destruir o outro ou o poder de evitar que seja destruído. Já o liberalismo pensa na distribuição de preferências. O liberalismo já pensa que tudo é decidido de baixo para cima a partir da forma como as pessoas pensam, a partir da forma como as pessoas pressionam os estados para tomarem decisão. O poder no liberalismo: cada estado tende a impor suas preferências sobre os demais e quanto mais um estado quer algo, mais ele tem que dar. Nesse ponto aqui, o liberal pensa o seguinte, que um estado, ele não necessariamente vai chegar soltando bomba, ele vai impor as preferências e vai fazer força para impor essas preferências. Agora, entrando no assunto de guerra estudado pela corrente liberal, por exemplo, o Vietnã e os Estados Unidos, que é um caso muito interessante pensar, né? Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Gostaria de abrir um parênteses só para ponderar que eu sei daquelas pessoas que falam que os Estados Unidos não ganharam a guerra porque eles tinham ordem para perder. O alto comando ficava lá perdendo porque a finalidade era vender armas. Mas vamos tirar isso de lado, vamos pensar só o que a teoria fala. Perdeu porque o nível de vontade dos Estados Unidos era menor. E realmente, se a gente para pensar, os Estados Unidos iam vencer no Vietnã, iam vencer uma guerra mais em território distante. Já o Vietnã, se perdesse, ia perder a própria nação. É mais ou menos o que aconteceu com o Brasil agora. Nós perdemos o Brasil para a China e para os Estados Unidos. Então, ou seja, o Vietnã tinha muito mais para perder, então tinha muito mais vontade de ganhar. Então eu faço o contraste. Pato Amarelo lutou muito porque queriam o fim da corrupção. Mas agora vamos trazer essa realidade para a linha de estudo a respeito da China. O que o liberalismo traz de raciocínio para a convivência entre China e Estados Unidos? E por que eu estou trazendo isso? Se você não assistiu tudo, nessa linha de raciocínio a respeito de relações internacionais, eu vou sempre focar em China e Estados Unidos, porque são os países que estão disputando a ponteira econômica hoje e existe muito debate a respeito da possibilidade de cooperação ou conflito entre Estados Unidos e China. Então, China. Abrindo China para o mundo, a China vai ficar mais pacífica porque mais ela vai depender do mundo economicamente, ideologicamente. Integrar a China é melhor que empobrecer a China. Então, olha que interessante. A visão liberal é que o crescimento da China não vai fazer a China ficar perigosa. Muito pelo contrário, o fato da China crescer vai fazer a China se transformar num país mais integrado com o resto do mundo e essa integração vai fazer a China dependente do mundo. Como assim dependente? Imaginem que a China não vai querer explodir um determinado país que consome os produtos chineses. A China não vai querer explodir um determinado país de onde vêm os investidores chineses. A China não vai querer explodir um país, por exemplo, que de repente consome filme chinês. Então, nesse ponto de vista, os liberais acham que o enriquecimento da China não é possibilidade de conflito futuro. E temores e ameaças. China pode virar ditadura, né? Isso aqui é o ponto realista, tá, gente?
Qual que é o medo que os realistas têm? A China pode de uma hora para outra trocar de governante, virar uma ditadura, a galera querer mudar completamente o nível de ideia, que hoje eles são completamente integrados no mundo, eles querem hoje muita paz com o mundo e comércio. Aí os realistas já imaginam que a China de uma hora para outra pode surtar e querer dominar o mundo. E o mais interessante, não é querer fazer coisa diferente, não, é querer fazer tão somente o que os Estados Unidos já fazem. Eles imaginam, os realistas imaginam que a China vai querer tomar aquela parte lá do Oriente e dominar aquela parte do Oriente, assim como os Estados Unidos dominam o Ocidente. E nesse ponto, eles têm medo da China virar uma superpotência global. Então, olha, o ponto de vista realista é que a China pode se transformar hostil, a China pode se transformar num país procurador de guerra, como os Estados Unidos. Já o ponto de vista liberal é que a China não faria isso porque automaticamente ele ia começar a perder mercado, ele ia começar a perder consumidores e fornecedores. Então, reverter a China para a cultura social e fazer a China depender econômica e culturalmente do resto do mundo vai fazer a China ficar bonzinha. Olha que interessante. Trazer a China para o contexto ocidental e fazer ela depender do resto do mundo é a melhor forma que tem de fazer a China ficar gente boa com o resto do mundo. Não vai fazer uma China perigosa, matadora e hostil. Vai criar uma China integrada, uma China gente boa, uma China que quer continuar crescendo e por isso não vai querer fazer coisa errada. Então, a China hoje está sendo atraída. Por que ela está sendo incluída no resto do mundo? Oportunidades de negócios, que é o Trade Opportunities, oportunidades econômicas, né, que é esse flow de money, né, dinheiro para um lado e para o outro, e oportunidades de educação. A China foi buscar conhecimento ao redor do mundo e hoje ela produz conhecimento, né? Então, não só o conhecimento tecnológico, mas o conhecimento cultural em geral. Então, todas essas oportunidades acabam integrando a China, integra mais do que exclui. Então, liberais não enxergam o doméstico ou o internacional, mas entendem uma interdependência que resulta de um ganho maior, que resulta num ganho maior. Esse é o ponto máximo da ideologia liberal. Eles não enxergam, por exemplo, China, Estados Unidos, Brasil, eles enxergam o mundo inteiro conectado, e quanto mais conectado o mundo, quanto mais negócios acontecendo, quanto mais integração cultural, quanto mais dependência econômica e cultural, mais o mundo vai estar conectado e menor vai ser a possibilidade de guerra, né? Então, China não arriscaria o local onde chegaram para tentar uma guerrinha de conquistas de território. Então, nesse ponto, eles imaginam que a China não entraria em guerra com outro país, como por exemplo com os Estados Unidos, para fazer bagunça, porque eles chegaram num lugar muito bom, eles não arriscariam o que eles têm hoje, tão somente para fazer uma guerrinha e tentar tomar o que os outros países têm. Por exemplo, tomar aquela ilha lá de Manchúria, sei lá. Eles imaginam que isso não aconteceria, porque a China não ia querer perder o que eles conquistaram até hoje. Então, vou fazer... Para fechar esse vídeo a respeito da teoria liberal, a respeito do liberalismo, eu vou fazer umas críticas pessoais. Tá? O que é que os liberais chamam de abertura cultural e democrática? Tá? Crítica pessoal, Moraves não falou isso, eu estou trazendo o meu ponto de vista. Abertura cultural e democrática é uma abertura midiática, é uma distorção da democracia, tá, gente? Pensa o seguinte, o que os liberais querem é uma forma de controlar o voto do povo. Por isso eles criticam, por exemplo, o posicionamento da China de não deixar determinados canais de internet entrarem, não aceitarem determinados canais de televisão. Eles querem fazer aquela influência, lavagem cerebral e criar, por exemplo, o pobre de direita chinês, ou então criar uma espécie de pato amarelo dentro da China. Então isso é uma distorção da democracia, porque... por exemplo, os Estados Unidos têm uma potência muito grande de produção cinematográfica, acaba influenciando culturalmente, que é o que aconteceu no Brasil. Domínio midiático. Vamos pensar, por exemplo, vamos imaginar que na hora que a gente chega no momento das eleições, 90% do tempo de propostas eleitorais aborda casos como aborto ou casamento homoafetivo, muita coisa importante para ser falada, mas o sensacionalismo acaba distorcendo o momento da campanha. Isso é muito perigoso. Então, de certa forma, eu vejo que o que os liberais acabam vendendo como sendo democracia é a oportunidade deles de influenciarem de alguma forma na democracia e distorcerem a democracia a favor deles, utilizando um poder de comunicação como, por exemplo, a Rede Globo. E
Domínio religioso. A China teve um problema sério porque os ocidentais queriam entrar lá e começar a converter todo mundo para o cristianismo. O meu ponto de vista sobre isso, sinceramente, é que o que eles querem criar é uma espécie de poder de influência. Imagina que dentro da China, hoje, as coisas são decididas por chineses para o interesse dos chineses. Mas agora vamos imaginar que surja, por exemplo, um Silas Malafaia dentro da China e comece a dar opinião para os chineses a respeito de como eles devem decidir votos, como eles devem decidir as próximas eleições. Esse Silas Malafaia não vai decidir por ele vai decidir pelo bolso dele. Então, se por exemplo, um interesse americano tiver em jogo e o interesse americano pagar um religioso, o religioso acaba decidindo o que vários chineses vão fazer, que é o controle de votos através da influência religiosa. Isso é uma outra coisa que a democracia e a conexão liberal prega, que eu particularmente considero uma estratégia muito grande de controle de população e uma estratégia perigosa de distorção da democracia. E agora, nesse sentido, eu falo com vocês, né, que esses últimos pontos não foram memoráveis, que são pontos de interpretação minha, adequados à nossa realidade. A gente tem um problema sério de pastores vendendo votos no Brasil, a gente tem um problema sério de emissoras de televisão levando o debate político para o sensacionalismo, e a gente tem realidades, por exemplo, de pessoas que usam teorias fúteis para poder justificar coisas que não fazem sentido, como, por exemplo, aquele senador que falou que o feijão subiu no Brasil por causa da doação para Cuba. Esse tipo de coisa é muito perigosa e acaba distorcendo aquilo que os liberais chamam de democracia. Então, muito obrigado. Gostaria de te convidar mais uma vez para curtir o canal. Se você não curtiu ainda, convide amigos para curtirem. E o próximo vídeo vai ser sobre a teoria concorrente, que é o realismo. Até lá!